ver com o ser, para fazer, para ter. Então, quem tu precisa te tornar para saber exatamente o que tu tem que fazer para ter aqueles resultados. Na vida do empreendedor, ele vai ter desafio constantemente. Se ele não está tendo desafios ou se ele não está tendo dificuldades, é porque ele está crescendo muito devagar. Então, quem quer empreender tem que entender de venda. Tem que se apaixonar por venda. Tem que ser apaixonado por venda o tempo inteiro. Porque às vezes a tua oferta que te vende 100 não vai te vender 1000. A oferta que te vende 1000 não vai te vender 10.000. Bem-vindo ao Conversas de Empreendedor, o canal que tem o objetivo de conectar você a pessoas e ideias que te ajudem a executar no seu objetivo. O convidado de hoje é um empreendedor improvável, filho de 2 médicos que se formou em Direito e mesmo assim escolheu largar tudo para investir em si mesmo e ter o seu próprio negócio. Bem-vindo, Matias. Obrigado por me receber aí, Duca. Fico muito feliz de participar desse momento, né? Acho que ele é muito significativo, né? E eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês nessa jornada de empreendedor que vocês estão vislumbrando ou que até já estão trilhando, né? Então, cara, eu posso dizer assim que o início da jornada, né, quando tu tem o espírito do empreendedorismo, ele começa de 2 maneiras. A primeira, te jogam do penhasco, né? Tu fica desempregado, tu é demitido, tu tem que se virar, né? O desafio dessa pessoa é não se vitimizar. Se vitimizar, cara, acabou. Não vai fazer nada. Né? E é o outro caminho, né, que muitas pessoas hoje, principalmente atualmente, estão passando, né? Antigamente as pessoas vinham mais da necessidade, né, para o empreendedorismo, hoje as pessoas estão começando a optar mais, né? Que é decidir pular do penhasco. Boa! Então assim, cara, é literalmente isso, é pular do penhasco, porque todo dia é uma coisa nova. As certezas que tu tinha, cara, no passado, ontem, já não fazem mais sentido hoje, né? Então, o empreender é uma jornada muito mais interna do que externa, né? Quero me tornar um arquiteto, quero ser um advogado, quero ser um bom médico. Beleza, cara, abre um livro, estuda horrores, cara, tu vai te dar bem. Vai te dar bem, né? E como é que foi isso pra ti? Tu te jogou do penhasco? Como é que foi essa história? Então, cara, eu sou filho de 2 médicos, né? E médico, cara, eles lidam com a vida, né? Então eles evitam risco a todo custo, né? E, cara, eu fui criado nesse ambiente e fui condicionado, instruído a evitar o risco, né? Então tu vê que coisa improvável, né? Eu deveria, né, pelo meu espírito empreendedor que eu sempre tive, eu sempre desde pequeno vislumbrava a ideia de eu quero ter uma empresa e tal, mas os soft skills, as pequenas coisas, os meus ensinamentos de família diziam, cara, não é pra ti, é muito arriscado, vai dar ruim, né? Meu pai sempre chegava pra mim e dizia, cara, cuidado quando caminhar na rua, tu vai tropeçar, bater a cabeça e morrer. Não entra muito fundo no mar, velho, vai te afogar, vai ter um polvo que vai puxar teu pé e tu não consegue sair. Não pula da cachoeira, vai ter um gato. Então, todas essas pequenas coisas que foram me ensinadas ao longo da vida, e de todo mundo é assim, da família, são as coisas que a gente mais tem que atentar, porque o empreendedorismo ele vem de dentro, ele é uma jornada interna, então tu tem que te compreender muito bem para conseguir realmente ir do 0 ao 1, que é o papel do empreendedor. Né? A partir dali do 1 ao 100, já começa a figurar um pouco mais o papel do empresário, né? Que é o distanciamento do negócio para que ele consiga rodar sozinho. Né? E teve que lutar muito contra o ambiente que não te proporcionou as condições para isso, nem te incentivou, né? E muito do que a gente é o ambiente que nos influencia. Como é que foi para ti, num ambiente não propício para isso, te encontrar com a tua vontade de querer empreender e lidar com os desafios que é das pessoas na tua volta não enxergando do modo que tu enxerga? Cara, de uma forma muito inconsciente, né, eu fui trilhando essa jornada tomando decisões corretas, né? Então eu fui remodelando a forma que eu pensava, me colocando em situações de extremo desconforto, né? Então, cara, não precisando eu fui lá e fui pro exército, né? Tive que fazer acampamento, ficar, cara, perrengue, nem tem por que entrar nesses assuntos, né? Mas eu sempre me botei no desconforto para experienciar, para assumir um pouco de risco, e isso foi gradualmente aumentando até que eu me senti seguro para tomar, né, decisões mais significativas na vida. Então, assim, cara, eu não conseguia entrar numa água onde eu não dava o pé, até os 18 anos. Fui lá, velho, fiz o wakeboard, fiz kitesurf, daqui a pouco eu tava pulando a 10 metros de altura com aquele negócio e tava tudo certo,
né? Então eu fui galgando, fui assumindo riscos, até que aquilo que parecia muito impossível na minha criação começou a se tornar uma coisa viável. Isso me lembra muito, porque tem certas características que tu vê em vários empreendedores, tu vê, olha, tá em comum. Isso aqui começa a conectar e dizer assim, acho que já temos um padrão, né? Porque eu me lembro, quando eu comecei, eu tinha procurar emprego para aprender, para desenvolver, e eu fiz uma entrevista de emprego na qual eu fui muito ruim. Falei mal, não expus nada do que eu realmente de fato podia ter, mesmo não tendo experiência, tinha certas habilidades que eu já poderia estar expondo e eu não mostrei elas. Daí eu pensei assim, nossa, isso aqui tá um problema para mim. O que eu vou fazer? Eu comecei então, eu me inscrevi em todas as oportunidades de emprego que eu encontrava, até para empregos que eu não queria, justamente para desafiar, treinar e aprender a lidar com esse desconforto, com algo que não está na tua zona de conforto, que está diferente para ti. E uma das coisas que foi muito importante para mim, que fez muita diferença, foi tomar muita ação. Então eu não fui fazer 2 entrevistas, eu enchi a minha agenda de entrevistas para todos os tipos de vaga, e em questão de 2 semanas eu já estava super confortável em dinâmica de grupo, em entrevista individual, e isso é legal porque quando tu acelera esses processos, tenho medo de água, não sei nadar, eu vou lá, faço um wakeboard, faço algo que me desafia, tu já está treinando a dizer assim, ó, eu não recuo do desafio. Na vida do empreendedor, ele vai ter desafio constantemente. Se ele não está tendo desafios ou se ele não está tendo dificuldades, é porque ele está crescendo muito devagar. Ele tem que se desafiar mais, ele tem que ir mais além e entender o que vai fazer com que ele tenha essa vontade, essa capacidade de superar o desafio. Mas tu começou pelo direito, né? E aí como é que foi dentro do direito transformar isso? Tu já trabalhava com direito, trabalhava com outras coisas? Então, cara, eu comecei a cursar o direito muito em virtude de eu não ter me questionado desde cedo e não ter sido também influenciado, né, pela família a me questionar muito. Né? Isso é uma coisa muito legal se de adotar, né? Eu acho que os pais eles têm que influenciar a criança a se entender melhor, né? Cara, por que tu tá se sentindo assim? Né? Começar a entender os próprios sentimentos, porque, cara, vai ficar muito fácil tomar decisões depois. Né? A gente chega com 18 anos e a gente não sabe o que vai fazer, não faz nem ideia. Então, o que os outros dizem tá tudo bem, ok. Né? Então, quem não sabe o que fazer, vai para administração e direito. Né? A administração parecia um pouco vago, né? Então eu fui para direito. Né? Me deu uma base legal, né, de entender como que as coisas funcionam de uma forma formal na sociedade. E ponto. Né? Era a coisa mais conservadora que eu podia fazer. E fazia muito sentido na época com base na minha criação, né, de assumir poucos riscos e tudo mais. Né? E conforme eu fui experienciando essa carreira, eu vi, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é extremamente previsível. Né? Eu comecei a sentir isso. Então, cara, tu ia lá e escrevia uma peça de um processo, tu tinha que esperar 6 meses para alguém te falar alguma coisa, para tomar uma atitude. Não dá. E aí eu tomei consciência disso e logo em seguida dei um passo mais para uma coisa comercial, né? O comercial, ele te exige, de certa forma, assim como o empreendedorismo, a criar mais oportunidades, ao invés de esperar por elas. Né? E te dá resultado imediato também. Também, isso é muito bom. Né? Na verdade, não é... Sim, é imediato, mas o que tu te empenha no comercial, tu tem o resultado daquilo, porque tá na tua mão. É vendas. Vendas é tudo. Né? Então, quem quer empreender tem que entender de vendas. Tem que se apaixonar por vendas. Tem que ser apaixonado por vendas o tempo inteiro. Tem que ser bom, tem que ser natural, tem que entender vender sobre qualquer coisa, saber dizer quais são os gatilhos, como despertar o desejo na pessoa, como encontrar o ângulo, porque certas pessoas querem comprar um produto por esse objetivo, outros querem por esse, outros querem por esse. E tu ter a desenvoltura de testar ângulos diferentes, testar ofertas diferentes, para achar o que faz a pessoa querer comprar, faz toda a diferença na hora de ter. E é compreender pessoas, né? Por que elas agem dessa forma, né? Qual é a emoção que desperta nelas? Porque as pessoas compram pela emoção. As pessoas compram pela emoção e justificam pela razão, né? Exatamente. Né? Então, depois ela vai dizer, mas estava com desconto. Ela não está nem aí, ela quer se sentir muito bem comprando aquele ponto. Ela quer a emoção que o teu produto ou serviço gera, o resultado que teu produto ou serviço pode gerar na vida dela, né? E muitas vezes as pessoas focam em falar dos benefícios dos produtos, das facilidades, das características, né?
E quanto mais sobre emoção, sobre o que aquilo diz sobre a pessoa, não sobre o produto ou o teu serviço, né? Sempre sobre o cliente. Exato. Mas eu achei interessante porque o ambiente não provável também te fez te tornar um pensador independente. E acho que essa é uma grande característica do empreendedor. O empreendedor, ele sabe se tornar um pensador independente, né? Ele modela pessoas, ele aprende, ele lê de muitos, mas ele é o cara que diz assim, não, eu ainda vou pegar, fazer as coisas que eu acredito, aprender o que essas coisas querem me ensinar, porque tu pode até estar certo sobre isso, mas eu preciso entender, né? E aí aplicar. E com a constância de te tornar um empreendedor, um pensador independente, tu começa a encontrar padrões que vai dizer, nossa, já consigo enxergar que aquele cara percorreu o mesmo caminho que eu, esse erro não preciso errar. Esse eu já posso aprender com a sabedoria do outro, né? Aprender com a experiência do outro. Que tem muito a ver com o ser para fazer, para ter. Né? As pessoas têm muito claro o que elas querem. Ah, eu quero um Porsche, eu quero ter uma empresa X e Y que vende blá blá blá. Né? Mas e aí, meu? O que tu vai fazer? Cara, provavelmente tu ainda não sabe. Então, quem tu precisa te tornar para saber exatamente o que tu tem que fazer para ter aqueles resultados? E sobre isso tem duas coisas muito interessantes, né? Quando a gente fala de manifestação, né? De criar a nossa realidade, de construir aqueles resultados que a gente tem, muitas pessoas acham que é uma coisa espiritual, vou chegar lá, vou manifestar e aconteceu. Mas a manifestação, ela vem do poder da visualização do teu objetivo, do teu resultado que tu quer ter, e ela vem também da visualização dos desafios, dos problemas e do que tu vai fazer e se preparar caso tu tenha um problema ou um desafio no caminho. Então, quando a pessoa está indo lá e diz assim, manifestei um carro, manifestei meu primeiro negócio, ela está dizendo, bom, eu visualizei, porque eu não consigo criar algo que não passa no meu campo imaginativo, no meu campo visual, e eu ainda me preparei para caso desse coisas que eu soubesse ou não soubesse resolver, tá lá para enfrentar e resolver também, né? Exato. E essa é uma grande diferença, né? Das pessoas que visualizam dando certo, dando errado, se preparam, criam um plano, melhoram o plano quando elas aprendem mais sobre o caminho, né? Porque tem muito isso, né? Quando a gente vai empreender, a gente acha que é alguma coisa e a gente descobre que é outra, né? E eu acho que tu passou muito por isso. Como é que foi o acha que era e como é que de fato foi pra ti? Cara, só de lembrar me deixa muito cansado, sabe? É uma jornada, né? Porque eu olhava pra isso e eu achava muito glamuroso, né? O empreendedor, e aí tu vê que na mídia tá o cara das startups e blá 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 blá. Mas, meu, empreendedorismo não tem nada disso. Não tem nada disso. Empreendedorismo é tu chegar todo dia e matar um leão por dia, velho. Porque tudo que estava certo ontem tá tudo errado hoje. Né? O empreendedor que vai do 0 a 1, ele tá sempre ali 0 a 0.8, aí volta pro 0.3, que vai pro 0.9, que aí volta pro 0.3, até que tu consegue entender e aí tu chega no 1. Aí que tu chega no 1 e aquilo estabiliza, tu consegue realmente alavancar através de processos e gestão. Né? Mas muito interessante isso que tu falou agora com relação a tu saber o que fazer, né? Porque isso é sabedoria. Né? E as pessoas acham que meramente o conhecimento vai levá-las a algum lugar. Né? Então tem pessoas que são muito acumuladoras de conhecimento, isso é muito ruim. Né? A gente vê isso muito hoje. As pessoas compram um curso de como fazer alguma coisa, elas compram o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e acham que comprando as coisas elas vão resolver a vida delas. Né? Ou que, de fato, que elas assistam os cursos, mas se elas não souberem o que fazer com esse conhecimento, fica muito difícil. Ou se não aplicarem também, né? Então, como é que tu adquire a sabedoria? Pegando esse conhecimento e aplicando. Só que tem um segredo aí. O conhecimento pesa. Então, tu tem que carregar o mínimo possível e fazer o máximo que tu pode com aquilo, porque tu vai correr mais rápido. Se tu começar a acumular muito, muito, muito conhecimento, tu vai ter uma montanha na tua cabeça e tu não vai saber o que fazer com aquilo. Então, é um problema. Né? E a questão, né, estudar e te dedicar em aprender sobre o problema que tu está enfrentando hoje. Não adianta eu querer ler Jim Collins, Feitas para Durar, que é um excelente livro, uma excelente história, se eu não sei como começar do 0 a 1. Daqui um pouco do 0 a 1 vai estar me ensinando melhor do que esse outro livro. E as pessoas às vezes estão consumindo conhecimentos que chamam a atenção dela, mas que não estão focados para o problema que ela quer resolver hoje.
né? Daqui a pouco tá lendo Sapiens, né? Para entender a história humana. Ótimo, acho que pode ser uma leitura de entretenimento, de lazer, né? Mas se eu tenho um business hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tô com dificuldade na minha oferta, vou estudar copy, tô com dificuldade com ads. Melhor livro de copy, né? Esse é ótimo, esse é ótimo. Um dos, né? Um dos. E as pessoas acham que é isso, li o livro de copy, tá pronto. Sou um copywriter. Não é de jeito nenhum, tu vai ler todos os livros de copy, tu vai fazer vários cursos, aplicá-los e vai entender que quando vier uma nova oferta, tu ainda vai ter que reestudar tudo de novo, né? E é que muita gente fala, o analfabeto do século XXI não é aquela pessoa que não sabe ler e escrever, é aquela pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender de novo, porque com a velocidade que as coisas mudam tão rápido hoje em dia, se tu te agarrar a um conhecimento, a uma crença limitante, o mercado te engole, o mercado te consome. E quanto mais sei que nada sei. E o inverso também é tão real quanto. Então, quanto menos tu sabe, mais tu acha que sabe. Exato. Isso é muito problemático. Mas eu gosto de usar o só sei que nada sei de Sócrates, né? Na questão também das minhas viagens mentais, intrapessoais, né? Quando às vezes eu tô com uma percepção de uma realidade, uma perspectiva não boa, tipo, uma perspectiva negativa, ou não tô vendo saída em alguma coisa, não tá me servindo da maneira como eu tô percebendo a realidade, vem de novo, só sei que nada sei, para dizer assim, olha, talvez eu, nesse momento, não sei perceber qual realidade é melhor para mim mesmo. Então eu vou ter que ir atrás de outras pessoas para me ajudarem a olhar para esse problema e encontrar uma percepção que solucione. Porque se a minha percepção não serve para mim e para as pessoas na minha volta, não me ajuda e não ajuda as pessoas na minha volta, ela não me serve. E muitas pessoas acreditam que a percepção que elas estão tendo é a única que existe. E aí tu cega o empreendedor, aí tu fica com pontos cegos, aí tu pode estar cometendo erros que só quando tu conseguir ver lá para frente tu vai conseguir voltar e arrumar. E aí também vem a importância, né, de tu estar com pessoas que sejam espelho planos, que possam te dar feedbacks bons e duros, né? Só o teu amigo vai te dizer que tu tá com feijão com dente, né? A maioria das pessoas não vai ficar quieto, mas vão rir de ti ali no canto, porque não vão ter essa coragem e intimidade de te falar. E aí vem a questão de feedback sem ego, feedback dizendo assim, olha, é a minha percepção, eu posso estar errado. E isso é uma outra questão, né? Como eu tenho certeza de que eu estou certo? Essa é uma ótima questão de trazer. Porque quanto mais eu absorver a percepção de outras pessoas, mais eu posso me questionar e dizer assim, nossa, eu estava tão enviesado por uma coisa que eu não sei se eu estou certo mesmo nisso. Vou usar essas outras percepções para testar e ver se eu consigo ultrapassar o meu objetivo. Uma das coisas que eu adoro falar para todo mundo é, tá com dúvida? Tem duas pessoas com um ponto oposto? Encontra uma maneira de tu testar as duas possibilidades. Vai que tu tá errado. E aquela pessoa tá lá e ela pode ter um nível de hierarquia menor que tu, ela pode ser um colaborador, ela pode ser uma pessoa que tá chegando agora, com uma outra visão, e ela tem uma visão importante para ser testada. Entende o que tu pode te comprometer, talvez menos anúncio, menos tempo, mas experimenta um pouco botar a tua visão como se fosse a da outra pessoa e ver os resultados que isso pode te trazer. Exato. E assim, quando tu fala de pessoas, né, e se relacionar, é muito importante não ter um... É importante tu ter um foco de onde tu quer chegar, mas para chegar lá tem uma série de etapas que tu tem que passar. Então, quando tu mira no agora, o que eu preciso resolver agora? E quem que é essa pessoa também que pode me ajudar? Porque quando tu não tem o como, tu encontra o quem tem o como, né? Então tu começa a se cercar dessas pessoas que hoje vão te agregar naquilo que tu precisa e, consequentemente, tu também vai agregar essas pessoas, né? Cara, nem que seja trabalhando de graça, trabalhando com o mínimo que tu precisa para viver. Porque, cara, é inquestionável que tu vai chegar muito mais rápido onde tu quer chegar. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, saber dar um passo para trás para dar dois para frente. Isso é a vida do empreendedor, ele constantemente ele tem que saber lá embaralhar as cartas, olha, desconstrói tudo que eu acho que eu sei, vamos ter que começar de novo, porque muda o algoritmo das redes sociais, mudou a maneira como fazer business, entra metaverso, entra um monte de sistemas novos e dizer, olha, tá com dias contados, se tu não te adaptar, não sobrevive aquele que se adapta e consegue trazer o máximo de valor na sua oferta, no seu produto, no seu serviço para as pessoas, né? E cara, a vida é muito curta para não desfrutar, saca? Então eu vejo assim
que assim como eu, né, a gente não entrou nesse assunto em especial, mas eu decidi sair da advocacia, fui para o comércio exterior, trabalhei 7 anos lá. Nesses 7 anos eu me esforcei muito, trabalhei 12 horas dia, um executivo corporativo, né? Porque foi a minha estratégia, eu queria fazer um caixa para então empreender com, né, a segurança que a minha família me ensinou, né? Contornar os riscos e tal. Então eu vejo que muita gente está nessa situação, trabalhando para uma empresa, fazendo o que não gosta, né? Sofrendo todos os dias morrendo um pouco, saca? Meu, vale a pena tu desfrutar a jornada, saca? Estipula uma meta, velho. Cara, quando eu bater isso aqui, eu vou me sentir seguro para realmente perseguir aquilo que faz com que eu vibre, faz com que eu esteja apaixonado todos os dias. Porque vai ter momentos muito ruins, velho. Só que tu vai gostar dos momentos ruins, velho, porque tu tá fazendo o que tu ama. Né? E é duas coisas também, porque a outra seria dizer assim, se eu tô num lugar onde eu preciso desse emprego, talvez não é o meu emprego do sonho, talvez não é o que eu prefiro, mas eu posso decidir ir para lá e agir como se eu gostasse disso. E quem sabe eu não trago uma energia melhor. E quem sabe eu não desenvolvo relacionamentos que possam gerar uma oportunidade melhor para mim lá dentro, né? Exatamente. É tudo sobre o meu poder de gerar a minha própria energia, me comunicar claramente, se alguma coisa está me fazendo mal, me afastar, entender que tem outras maneiras, não existe só um caminho a Roma, existe várias, né? Mas se autorresponsabilizar por isso. Na vida do empreendedor, o vitimismo, tu pode até estar certo, tu pode até estar em injustiças, tu pode até ter desculpas verdadeiras, mas desculpas verdadeiras vão continuar te mantendo onde tu está. Então, por mais que tu tenha razões para estar com dificuldades, obstáculos, a única opção que tu tem que pode te servir para dar um passo adiante é tu decidir não se vitimizar e começar a agir no que tu pode agir, no que está sobre o teu controle. Estoicismo, né? Exatamente. E a história da minha esposa, ela é assim, né? Ela trabalhou como financeira de um escritório de TI, de uma empresa de TI, né? E ela, cara, tinha um teto, não tinha onde chegar ali, né? E, cara, ela sempre chegou positiva lá, sabendo que aquilo era uma etapa que ela estava passando, né? E foi realmente atrás do sonho dela, que era ter um restaurante, né? Então ela começou a fazer cursos, até que isso começou a transparecer no ambiente que ela estava. E, cara, por ironia do destino, né? Nada é por acaso, o sócio dela sempre quis ter um restaurante, né? Então as coisas se uniram muito bem, né? Então, cara, é tudo a forma que tu vibra realmente, sabe? Hoje é um dos restaurantes mais bem-sucedidos de Porto Alegre, então... É uma história bem legal também. Eu me lembro quando eu estava na Austrália, tinha 19 anos, estava começando lá. Eu não falava inglês e eu queria pegar qualquer tipo de trabalho que me desse. E surgiu entre entregar pizza, ser garçom, trabalhar nessas coisas, mudança, surgiu uma vez na obra. E na obra, quando tu não sabe o que fazer, o que tu vai fazer? Carregar peso e cavar. E quando eu tinha que cavar, era um lugar lindo, casas com entrada para barco, muito bonito. E do outro lado do rio era onde a gente estava, que não tinha nada construído. Então era a visão do inferno, era só calor, areia, sujeira, tudo. Então eu cavava olhando para as casas. Porque aquilo me incentivava a dizer, não, eu estou construindo algo tão bonito quanto isso. Em vez de estar reclamando, em vez de estar dizendo assim, eu vou fazer isso aqui com a melhor intenção e capacidade de enxergar o belo nisso, né? E o belo está muito nos olhos de quem vê, a capacidade, o olho virtuoso, a capacidade de enxergar valor nas coisas, de gerar valor nas coisas que tu faz. Porque todo mundo está contribuindo com o seu valor e que é muito importante para o mundo. Até que tu descubra que tu pode contribuir mais, e que tu pode contribuir mais. Ao olhar para dentro e dizer como é que eu ajusto os meus hábitos, como é que eu desenvolvo habilidades que vão me direcionar para o meu sonho, para o meu objetivo. Meu, e aquilo que tu foca expande, né? Então o que tu fez? Tu optou olhar realmente para aquilo, para a parte linda do que tu estava fazendo, da contribuição que tu estava fazendo, né? Cara, isso que tu potencializou. Tu podia estar olhando para, sei lá, o que tinha naquele buraco lá, pensando, que lixo isso aqui e tal, meu, eu só ia te jogar para baixo. E tudo que está em volta também. E a constância de onde tu tá hoje, o resultado de que tu tá hoje, é a soma das conversas internas que tu tem de ti mesmo, da história que tu carrega sobre ti mesmo, da identidade que tu criou sobre ti, né? Então, eu nunca deixei aonde eu estava e a dificuldade que eu estava encarando ressignificar quem eu sabia que eu era, né? Então, se eu estou por uma dificuldade, eu sei o meu valor.
Se eu tô num momento alto, eu também sei o meu valor, que não é acima ou abaixo de ninguém, mas constantemente buscando melhorar a cada dia, constantemente querendo contribuir mais para os outros e para mim mesmo também, porque eu acredito que tu só pode dar aquilo que tu tem, né? Não tem como dar amor se tu não tem amor, não tem como dar empatia se tu não tem empatia. Então saber se tratar com carinho, saber se tratar com respeito, saber se amar é o que vai fazer com que tu tenha essas qualidades para transbordar nos outros. E a mesma coisa, quando uma pessoa está lá jogando ódio, jogando rancor nas outras pessoas, é só um reflexo do que ela está carregando dentro dela também, né? O mundo é a questão do espelho, eu só vejo no outro o que eu tenho dentro de mim. E isso é muito interessante. Na jornada do empreendedorismo, a gente começa com muitas resistências. Estou começando aqui, mas eu não sei fazer um site. Não, mas eu não vou aprender o site, nunca vou aprender o site. Daí tu tem uma resistência, daí tu vai fazendo, vendendo sem site, com limite de crescimento, daqui a pouco chega uma hora, olha, tem que aprender a fazer um site. Daí tu pode pagar, se tu tem dinheiro, ótimo, investe, faz. Mas se tu não tem, I'm sorry, tu vai ter que conseguir aprender e fazer com as ferramentas que tu tem. Se tu tem 7.2, tu joga com 7.2. Se tu tem par de aço, tu vai jogar com par de aço. E cada momento vai ser diferente na tua atitude. Cara, e assim, tem dinheiro para fazer, pedir para alguém fazer. Cara, quase nunca dá certo de primeira. Porque tu tem que ter o conhecimento sobre aquilo. Tu tem que ter muita sabedoria para entender o que funciona e o que não funciona. E tu só vai conseguir fazer isso quando tu bota a mão na massa, né? Então eu, quando comecei a trilhar para valer o empreendedorismo, cara, eu digo para valer porque quando eu me joguei de cabeça, eu tinha muitas resistências, né? Não, isso aqui eu não vou fazer, né? Meu tempo vale mais do que isso. Sim, valia isso quando eu vendia meu tempo, né? Hoje não, né? Não se vende mais o tempo, né? E aí, de fato, quando eu resolvi me jogar de cabeça e parar de me vitimizar com relação a essas coisas e entender que eu precisava me tornar o que eu precisava me tornar para ter, enfim, né? Cara, eu vi que eu precisaria aprender coisas básicas, tipo editar um arquivo no Photoshop. Né? Eu olhava para aquilo e dizia, pelo amor de Deus, isso é muito chato. Cara, o que foca expande. Eu achei muito chato durante uma semana. Depois eu vi, tem que ser feito. Fui lá e fiz, né? Cara, comecei a me apaixonar pela parada também, sabe? Hoje eu até, cara, eu gosto de ir ali e fazer, porque me agrada. E tu sabe que tu vai fazer bem feito, do teu jeito. Exatamente. Então, isso é essencial quando tu tá indo do 0 a 1. Depois, tu tem que conseguir se desprender dessas coisas, né? Porque também tem o problema da centralização, né? Sim. Então, tu acaba ficando tão cri-cri, porque eu só faço coisas do meu jeito, assim, não é só o que eu faço fica bom. Cara, vai dar ruim, tu não vai conseguir crescer, né? Mas essa energia de ir lá e fazer, e aprender e desbravar, ela, do 0 a 1, ela é vital. E tem uma característica, né, que a gente aprende muito em metodologia ágil, que é a seguinte, né? O problema, normalmente, ele vem como um monstro, né? Como é que a gente torna ele um ursinho de pelúcia, né? Então vem um problema que normalmente, não tem site, não consigo fazer anúncio, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí que começa, se tu responde pro monstro, ele venceu e aí tu tá parado, não tem nada que tu possa fazer. Agora se tu pensa assim, como é que eu quebro isso em poucas partes? Bom, antes de saber fazer anúncio, eu tenho que ter um anúncio. Já fiz, já editei o vídeo, já capturei as imagens, já fiz a copy. Daí, não fiz, então o que eu tô pensando no problema lá da frente se eu não resolvi o problema de agora, o problema 1? Daí eu começo a entender. Bom, a primeira coisa que eu tenho que aprender a fazer é a minha oferta. Eu tenho que saber explanar minhas ideias, falar a minha oferta para o meu cliente de uma forma clara, precisa, persuasiva, com gatilhos que despertem a tomada de ação agora. E aí, depois que eu tenho essa oferta, eu tenho algo para testar. Né? Porque eu posso ter um produto, posso ter um serviço, achar que ele é maravilhoso, mas eu pressuponho que o cliente vai saber, eu já quer aquilo, eu vou atingir um público muito baixo do que se eu puder influenciar ele. Então, esse ponto, né, é algo que pode te economizar tranquilamente uma década, né? Então, esse foi um dos erros que eu cometi quando eu resolvi me jogar de cabeça no empreendedorismo, né? Cara, é muito simples, né? São etapas, são 4 etapas que tu tem que cumprir, né? Tu tem que conseguir fazer ofertas muito boas, né? Tu se tornou um vendedor muito bom, tu consegue vender muito bem as coisas, beleza, aí tu pensa um pouco mais no produto, né? Como tu consegue fazer um produto realmente muito bom, muito desejável, né? Aí depois que tu tem uma oferta e um produto muito bom, a coisa tá rodando. E aí tu começa a fazer processos,
Porque né, é a organização desorganizada, tu deixa tudo bagunçado, só tu sabe mexer, né? Então tu tem que organizar isso em processos. E aí depois que eles estão organizados, tu delega isso para as pessoas e faz gestão. Então, oferta, produto, processos e gestão, né? Então o erro que eu cometi foi o que eu vou vender? O que eu vou vender e não como eu vou vender. O que eu vou vender? E eu passei anos montando um produto, nem tem por que entrar no mérito do que era, mas ficou incrível, foi um dos 3 melhores produtos do Brasil. E aí? Não vendia, velho. Quer dizer, vender vende, né? Só que de uma forma que realmente cresce, cara, tu tem que manjar muito bem de vendas, né? E aí, enfim, esse foi o início, né? Até me dar conta disso, e aí eu comecei realmente a trilhar, tive que voltar alguns passos, né? Que geralmente as pessoas não voltam e desistem, porque não conseguiram. Tem que analisar por que não deu, né? Tem que ter o conhecimento. Aprender. Aprender. Qual foi? Porque errar tudo bem, agora se não aprender com erros, é uma falha terrível. Exatamente. Então, toda vez que tu... Por isso que não tem que ter medo do erro, né? Depende da forma que tu encara o erro. Se tu vai lá e comete um erro, cara, tu tem que aprender com aquilo, né? Vai lá e vai fazer alguma coisa. Ou tu ganha, tu vence, ou tu aprende. Nos 2 cenários tu tá ganhando, né? Agora, beleza, tu foi lá e isso aconteceu. Aconteceu um erro. Tu vai lá e faz a mesma coisa, cara, tu tá falhando. É erro e falha, são coisas bem diferentes. E tu não pode ficar falhando, velho. Senão tu tá perdendo tempo e dinheiro. Uma das coisas que muita gente começa e tende a errar é querer delegar a oferta do teu próprio produto e serviço. Já fiz também. Deu muito errado. Não dá. Realmente, assim, cara, depois, assim, delegar gestão também, delegar processos, não dá. Tu tem que passar por cada uma dessas coisas, entender cada uma dessas coisas para então tu conseguir entregar isso para outras pessoas. Ninguém vai vender o teu produto ou o teu serviço melhor do que tu mesmo. Porque a pessoa, se ela se aprofundasse tanto assim, ela ia pegar e ia fazer alguma coisa parecida. Né? Então, tu que começa entendendo essa questão da oferta, como melhorar ela, entendendo a tua persona, quem é a pessoa que compra de ti, testando, perguntando, passando tempo com ela, conhecendo as dores, as dificuldades. Oferta. Não acha que na primeira, na segunda ou na sétima tu vai estar pronto. Tu constantemente vai ter que estar testando novas ofertas para se enquadrar no que o mercado vai evoluindo junto contigo, junto com a tua empresa. Porque às vezes a tua oferta que te vende 100 não vai te vender 1.000. A oferta que te vende 1.000 não vai te vender 10.000. Né? E todas elas são ofertas válidas. Tu não vai conseguir vir com uma oferta que vende 10.000 no primeiro. Tu está começando, tu está desenvolvendo, tu está conhecendo teu produto, teu serviço. Né? E aí a gente começa a entender a importância de saber vender, a importância de estudar copywriting, que é escrita persuasiva, a importância de saber estruturar os pilares dessa ideia, como é que é a jornada de compra do cliente. Ele olhou, passou por algum vídeo antes, entrou num site, olhou numa loja, desenvolver essa proximidade de o que é o caminho real na etapa de compra. Se tem mais pessoas que ajudam a tomar essa decisão, de repente é um carro, a família vai, não é só o homem ou a mulher que vai decidir, ambos vão conversar para entender os benefícios. E assim, estudando essa jornada do cliente, estudando o comportamento, as dores e os benefícios que o teu produto pode trazer, tu gera algo de muito valor para resolver uma dor que já existe, né? Então tu tem que não tenta achar um produto para o teu cliente, tenta achar uma oferta para as pessoas que já têm uma dor, né? Que daí tu vai estar iniciando muito mais fácil. Daí tu pode olhar para a segunda etapa, que é o teu produto. Será que eu tenho o melhor fornecedor, a melhor entrega? Será que o meu serviço pode acrescentar alguma coisa a mais? Daqui a pouco eu tenho um serviço, eu posso acrescentar uma experiência com luzes, cheiros, uma maneira de interagir com ele, um serviço, uma água, um café, que eu posso estar melhorando a experiência do usuário, né? Isso é a etapa número 2, é onde tu consegue aumentar o que aquilo está gerando de valor para o teu cliente. Na questão de processos, é onde tu começa a poder, de fato, desenvolver um time feroz. Porque tu vai conseguir chegar sozinho só no 1. Do 1 ao 100 é totalmente com a equipe que tu consegue gerir. E quem é responsável por gerar resultados não é o colaborador, é o gestor dessa pessoa que desenvolve e direciona com clareza os colaboradores, entendendo as aptidões melhores para cada um, demitindo, contratando, treinando, desenvolvendo e montando processos que se tornem automáticos.
para que tu possa ter uma recorrência, uma previsibilidade de crescimento, para que se tem um erro, tu não culpe o colaborador ali na ponta e culpe onde é que está o erro no processo. E isso, isso é questão de se vitimizar. Tu vai botar a culpa no cara, não é do cara, velho. A culpa é sempre de quem está liderando. Exatamente. Né? Então é sempre, it's all my fault, né? Sempre eu, é sempre o responsável. Então o conhecimento ele é muito importante, mas de nada tu faz com conhecimento se tu não tiver, cara, isso dentro de ti, né, bem resolvido. Senão, cara, acaba absorvendo tudo pro lado errado. Eu criei processos, mas as pessoas não seguem. Cara, teu processo tá uma merda. Ou tu não tá te comunicando de uma forma clara, ou tu tá personificando os erros, tu tá achando uma coisa pessoal, né? E tu tem que se despessoalizar dos processos para que eles sejam autogeríveis. E aí vem o quarto ponto, né? Quando a gente fala de gestão. Gestão é pessoas, né? E tudo é pessoas. Não existe B2B, B2C, né? É tudo human to human, humano para humano. No final é de pessoas para pessoas. E essa é a capacidade de tu entender como é que eu consigo me aprofundar na vida dos meus colaboradores para conhecer eles melhores, conhecer seus métodos objetivos e gerar caminhos para que eles alcancem seus objetivos pessoais, gerando e alcançando objetivos da empresa, né? E aí a gente começa normalmente delegando o RH, contratando pessoas para treinar, para contratar ou pegando só para vagas específicas, mas o fim do empreendedor é ficar no RH, ficar lidando com pessoas. Tu acaba onde tu começou, né? Acaba curioso. Mas cara, é natural, né? Porque no início tu está muito focado em fazer a coisa, construir ela, encontrar caminhos, né? E tu acaba precisando de algumas pessoas para te dar auxílio, né? A tua volta, né? Depois, quando isso começa a ficar repetitivo, cara, daí tu tá perdendo tempo. Daí tá na hora de tu botar pessoas para fazer isso tão repetitivo, fazendo muito bons processos. Quando tu já dominou o caminho, quando não tem mais nenhuma coisa nova, aí tá na hora de tu conseguir, olha, já consigo passar isso adiante, isso aqui é algo previsível. E sempre vai ter o desconhecido. E aí tu vai ter que estar sempre desbravando, porque aí é que tu vai crescer. E uma das coisas que para mim foi muito importante foi a questão de concentrar as minhas atenções num objetivo de cada vez, né? Então não adianta eu vir com 3, 4 coisas que eu preciso fazer. O que de fato eu consigo fazer hoje, agora? Qual é a única coisa do dia, né? Tem aquele negócio, a única coisa do dia pode te levar a fazer muitas coisas em um dia, porque ela também te dá momento. Quando eu tenho muitas coisas, quando tem muito conhecimento, fica devagando entre elas. Eu não ajo, eu fico parado. Cara, esse foi um dos grandes insights que eu tive, assim, quando eu comecei a executar realmente a empresa que eu tenho hoje, né? Então, eu olhava para o todo e pensava, nossa, não tem como, né? Eu organizo no Trello, né, as minhas tasks, e eu botava uma task ali que cara, assim, colocar o site pro ar com artes não sei o quê. Isso vai demorar 3 semanas, tá ligado? Então, todo dia eu acordava e olhava para aquele card maldito e pensava, não tô saindo do lugar, por mais que eu tivesse feito muito no dia passado, né? Só que aí tu acorda no dia seguinte, olha para aquilo e pensa, não fiz nada? O que tu acha que tu vai produzir naquele dia? Nada! Tu tá vibrando que tu não faz nada. Tu tá criando um ambiente onde não recompensa as pequenas vitórias que te formam um vencedor. E só com pequenas vitórias tu consegue vencer no empreendedorismo. Porque por exemplo, é duro. Fazer um site pode ser muito complexo para um dia, mas daqui a pouco tu pode fazer o título do site. Exatamente. Daqui a pouco tu pode comprar o domínio. Cara, eu comecei a quebrar tanto as minhas tasks depois que eu me dei conta disso que... Cara, achei assim, levantaram da cadeira, pegaram um copo d'água, sentaram na cadeira, né? E tudo aquilo... Tô exagerando, né? Mas tudo aquilo ali dava um senso de que estou progredindo. No final dos contos, eu consegui progredir muito mais do que eu estava progredindo antes. Talvez tu não terminou o site, mas tu fez 80%. E antes tu faria ali muito 30, 20 e não conseguiria sair do zero. E como é que foi para ti, então, começar no empreendedorismo e se descobrir que tudo que tiver que desafio vai ser eu que vou ter que resolver? Como é que tu buscou conhecimento para superar isso? Cara, eu vou te falar que não foi o conhecimento, né? Foi a sabedoria. Né? Então, cara, eu tinha muitas inseguranças, né? E aí como é que tu vence a insegurança? Cara, metendo a cara, velho, né? Tu indo lá, validando, isso aqui não funciona, isso não funciona, isso aqui funciona. Tu vai entendendo e no final dos contos tu faz tantas vezes isso, em 6 meses empreendendo tu já fez isso muitas vezes, tu tá fazendo direito, que chega no final das contas tu pensa, não importa o que acontecer aqui, pode ser site, pode ser
imposto, pode ser o que for, velho. Eu resolvo. Porque eu sou o cara que resolve as coisas. Não é? E porque tu sabe mexer no Google. Exatamente. Né? E para as coisas que eu não sei, Google. Não, hoje em dia, assim, é tudo uma questão de saber procurar. Tu quer um conhecimento... Conhecimento específico, né? O mais abrangente é legal tu ir atrás das pessoas, né? Porque se tu não tem o como, encontre o quem. Quem tem o como, né? Quem sabe como pensar as coisas de determinada maneira que dão resultado. Né? Tem pessoas que, cara, tem a mente muito voltada pro resultado já. Então tu vai mostrar uma coisa pra ela e vai dizer, meu, aqui ó, pá. Tu vai corrigir 3 pontos e no dia seguinte tu tá tendo resultado. Que até então tu não tá me enxergando. E como alguém começa a encontrar o quem se não tem tanto acesso a pessoas? Cara, eu diria que é realmente bem desafiador, né? Tu pode fazer isso de várias formas. Você pode pagar pelo networking, indo em eventos, né? E a forma mais barata é tu conseguir entender o que se passa na cabeça das pessoas que tu tem acesso online. Cara, tu vai assistir uma palestra do Tony Robbins, meu. Ele vai te explicar as coisas que ele enxerga e por que ele enxerga, né? É o princípio da modelagem. Tu vai olhar ele e tu vai começar a agir como ele, se assim tu decidir fazer, né? E isso é muito natural, né? Então, assim, diversas vezes ao longo da minha vida, eu me desenvolvi em coisas de uma forma inconsciente porque eu me cerquei de pessoas que eu admirava. Então, na semana seguinte, eu estava usando gírias daquela pessoa. E não era para agradar ela, era realmente, nossa, minha mente está modelando essa pessoa, porque essa pessoa está alcançando resultados que eu quero alcançar, né? Então, quando tu traz isso para o consciente, e vê, vou começar a modelar as pessoas que eu admiro, cara, dali a um ano tu é uma pessoa completamente irreconhecível. E para quem não tem acesso às pessoas, porque eu sei, é muito difícil começar, né? É muito difícil, principalmente estar num ambiente que não te incentiva a isso. Para quem não tem acesso às pessoas, eu recomendo fazer 2 coisas. A uma é contribuir sempre que tu puder, ajudar, gerar valor sempre que tu puder. E olha, principalmente para as pessoas que não podem te dar algo em troca. Perfeito. Porque quem está experienciando o ato de contribuir é tu mesmo. Entende? Tu vai estar lá, tu vai te sentindo com mais valor, tu vai te sentindo mais importante, tu vai dando, nossa, inútil do jeito que sou, hoje eu ajudei essa pessoa a levar as compras, essa senhora a levar as compras em casa. E isso te dá uma energia positiva para tu chegar num ambiente que as pessoas dizem, nossa, tem alguma coisa boa da tua energia, como é que tu tá? As pessoas vão te perguntar, a lei da reciprocidade ela é natural, o universo ele te traz de volta a energia que tu emana para ele, né? E a segunda coisa mais importante também para mim é deixe o mundo saber que você está precisando de algo. Comunique, estou procurando um emprego, olha, preciso de um copywriter, preciso de um funcionário, preciso de uma ajuda para fazer um site. Deixe o maior número de pessoas saberem que tu tem um desafio e que tu precisa de ajuda para superar esse desafio. Porque as pessoas elas querem ajudar, mas normalmente elas não sabem como. Elas querem contribuir se elas sabem, elas querem te conectar com uma pessoa que te ajude, elas vão te dizer como resolver se elas tiverem como resolver isso para ti, elas vão te ajudar, né? E espalhar isso faz com que tu também esteja dizendo, eu estou fazendo algo, nem que seja ir lá pedir ajuda e saber que eu não quero que a pessoa faça por mim. Eu quero aprender as pessoas que sabem resolver esse desafio, eu quero aprender com elas. Exatamente. Né? Então eu sou aquele cara, se tu vai me ensinar, vai fazer um site pra mim só um pouquinho que eu quero ficar do lado olhando, porque eu quero aprender e eu não quero ter que te pedir de novo se eu conseguir aprender. Exato. Cara, e o mais legal que eu tava pensando a respeito daquela frase, né, não dê o peixe ao homem, né, ensine-o a pescar, é que, cara, eu acharia mais legal ainda se fosse me ensine por que você pesca assim. Porque, no dia seguinte talvez tu vai pescar daquele jeito e não vai dar peixe, velho. Saca? Isso é modelar, saca? Tu vai começar a pensar como as outras pessoas, né, que tem muito mais valor, que é o que dá certeza de que tu resolve qualquer coisa. E é um equilíbrio interessante, né, porque é aquele negócio, a pessoa tem que estar procurando querer aprender a pescar. Perfeito. Né? Ela tem que estar querendo se desenvolver. E muitas vezes ela está em situações na qual ela não consegue nem se mexer. E nessas situações, se tu tem a possibilidade de ajuda, tira da água, se tu puder. Se a pessoa está se afogando, não é hora de dizer bate o braço para nadar. Tira a pessoa da água. Mas se ela decidir entrar de novo, daí tu tem que entender que é uma escolha que a pessoa está fazendo se colocar naquela situação.
né? É um equilíbrio entre saber onde eu ajudo e onde não adianta, porque tenho que permitir o livre-arbítrio da pessoa tomar a decisão que ela quer. E saber também amar a pessoa incondicionalmente, né? Incondicionalmente ela tá fazendo o melhor para ela, para mim, do que eu gostaria que ela fosse, né? Saber me distanciar e entender. Eu também tenho que dar liberdade para essa pessoa ser quem ela é. E isso acho que ajuda muito em questão do trabalho, em permitir que os teus colaboradores, as pessoas próximas de ti, errem também. Claro. Ah, sem sombra de dúvida. Se tu chega e já adianta algo sem deixar a pessoa errar, ela nunca vai saber que aquilo ali poderia conduzir a algum erro. Ela nunca vai aprender. Ela nunca vai entender por que se pesca daquele jeito. Né? Por isso que eu digo, não ensine a pescar. Ensine por que tu pesca assim. Né? É isso. E como é que tu começou a pescar por ti mesmo? Como é que tu começou a desenvolver em ti essa capacidade de eu vou atrás disso? Cara, eu diria que o primeiro passo foi muito jovem, assim. A minha família, ela sempre foi, de certa forma, abastada, né? Eu nunca passei uma grande necessidade. Só que o meu pai, chegou um momento que ele disse, não, acabou. Daqui não sai mais nada. Né? E na época ele foi até meio grosseiro, assim, o que me machucou, assim. Mas, eu sou extremamente grato por ele ter feito isso, porque me moldou como eu sou hoje. Me tornou o cara que tem que resolver as coisas. Né? Então naquela época eu ainda não fui empreender, eu fui procurar um emprego. E depois daquele emprego fui para outro, e para outro, e para outro. Tu foi fazer as condições para que tu possa empreender. Exato. Isso é muito interessante, porque muitos empreendedores começam, erram e não tem mais bala na agulha para tentar de novo. E tu tem que te preparar e tu tem que passar por isso para que tu gere bala na agulha, para que tu possa errar 2, 3 vezes e ainda assim talvez tu tenha que voltar de novo para tentar depois quando tiver mais munição ainda, né? Exato. Cara, e eu diria assim, se eu voltasse atrás nessas coisas que eu fiz, eu nem penso nisso, porque, não olho pro passado nesse sentido, mas eu gostaria de dar um conselho para quem tá nesse momento. Cara, se tu não tem o cash para empreender, cara, busca não perder tempo fazendo algo que não tá alinhado com aquilo que tu quer no futuro, saca? Eu fiz isso, fiz o dinheiro que eu precisava para fazer o caixa que eu precisava para me sentir seguro, né? Mas, eu teria chegado tão mais cedo se eu simplesmente trabalhasse de graça ou pelo custo de vida para uma pessoa que já estivesse lá. Eu teria chegado em 20% do tempo, 10% do tempo, saca? Salário é ajuda de custos enquanto você aprende. Né? Exatamente, cara. É isso. Se tu não tá num lugar onde te engrandece, se o teu trabalho não é um lugar que disponibiliza um caminho para que tu te encontre, para que tu conheça uma nova versão de ti mesmo, tu tem que sair de lá. Exato. E é tudo sobre ti. Né? Ninguém vai te tirar de lá se estiver fazendo um trabalho bom, ninguém vai, né? Eles vão continuar ali. É tu que te põe numa posição na qual tu vai estar fazendo uma função que te engrandeça, né? E isso serve também para as amizades. Se tu não tá cercado de pessoas que te engrandecem, tu não tem um círculo de amigos, tu tem uma jaula, tá preso. Esteja preparado, quando começar a mudar, cara, nenhum amigo que tu tem vai fazer sentido, quase nenhum, né? E todos eles vão te desincentivar, né? Então é inevitável que tu faça um novo ciclo de amizades, né? Faz parte. E é difícil, né, para pessoas que vieram do mesmo lugar que tu, verem tu ter resultados diferentes. E tá tudo bem, porque tu também foi difícil para ti em alguma hora. Tu também pode ter passado por isso e tu pode mudar também. Tu só não tá pronto ainda para enxergar dessa maneira, né? É aquele negócio, os amigos do colégio, os amigos da infância, são os teus amigos infantis, que era que tu gerou na mentalidade de quando tu estava no colégio na infância. Pode ser que eles tenham evoluído juntos, maravilha, vocês vão continuar anos de amizade, porque ambos conseguiram crescer juntos, né? Mas se não, tu tem que estar constantemente te movendo pro grupo de pessoas que está mais alinhado para onde tu quer ir. É tua responsabilidade se cercar de pessoas que te edifiquem, né? Exatamente. E nesse sentido também é muito importante a modelagem, porque dizem que tu é a média das 5 pessoas com quem tu mais convive, porque tu acaba modelando elas. Inconscientemente. Então também é a tua opção. Se tu não tem um ciclo de pessoas que tu admire e que te edifiquem, cara, te cerca dessas pessoas da forma que tu pode, através de livros, através de vídeos, através de qualquer coisa, e modela elas. Eu durante muito tempo, quando eu estava começando e tinha muitas pessoas que não me mostravam
O caminho eu tive que aprender através de livros e através de vídeos, cursos, essas coisas. E o que eu fazia era, eu consumia não só o conteúdo, mas a energia da pessoa por trás, a maneira como ela enxerga. Eu repetia as palavras que a pessoa falava, eu fazia esses rituais que faziam com que a minha energia se sincronizasse com aquela energia. E querendo ou não, tu começa a atrair outras coisas quando tu decide elevar a tua energia, sincronizar e dizer assim, não, eu estou aberto a experienciar coisas que possam ser totalmente diferentes como eu planejava que seria. Bem legal isso. Nunca experimentei, vou experimentar. Né? Acompanhar o tom da voz, a energia que a pessoa fala as coisas. Tu acaba entendendo o porquê que ela pesca daquela forma. Eu usava muito isso para aprender inglês. Então, como eu queria acelerar os meus resultados, imagina, estou num país com 19 anos que não falava nada de inglês, precisando de um trabalho, eu voltava para o Brasil, que é quando eu fui para a Austrália, no caso que eu estou falando, eu dizia, como é que eu faço para acelerar os meus resultados? Então, a primeira coisa que eu fazia fora da aula de inglês era começar a me cercar de um monte de pessoas que não são brasileiros. Me mudei para um hostel onde não tinha nenhum brasileiro, ou seja, eu me forçava a falar inglês. A pessoa chegava ali, daqui a pouco estava cozinhando, chegava alguém e falava, e eu, nossa, não entendi nada. E a pessoa repetia, eu não entendia nada. Daí eu falei, não, tenta de novo, eu estou tentando aprender, que era o máximo que eu poderia falar ali. E aí eu começava a entender, né? E daí começava a fazer o quê? Chegava de noite, não tinha mais ninguém para interagir, todo mundo estava dormindo, ligava filmes que eu já conhecia, que eu já tinha visto, e imitava a entonação que as pessoas falavam a palavra. E tu poder se passar com ridículo, tu não ter medo de ser ridículo, de falar errado, faz com que tu acelere tão rápido o potencial que antes a pessoa tava rindo, 3 meses depois tu tá falando fluente, a pessoa tá falando uau, tá batendo palma pra ti. Pra tu aprender a caminhar, tu deve ter caído no mínimo 100 vezes, velho. Cara, se cai, tá tudo bem, é assim que é a vida. E tu nunca desistiu de caminhar? Nunca! Caí 70 vezes, não desistiu de caminhar. A última tentativa. Não, né? Então, tipo assim, a mesma coisa são para sonhos e objetivos. Se tu não desiste deles, mais tarde ou mais cedo, eles se tornam realidade. Porque tu se flexibiliza para entender como eu posso alcançar esse objetivo. A capacidade do empreendedor de se flexibilizar mostra muito a nobreza dele. Né? Quanto mais ríspido, quanto é um empreendedor que chega, as coisas são assim, assado, tu pode até ter resultado, porque sim, tu tá indo lá com coisas que tu já tem certezas, mas as tuas certezas são o limite do teu crescimento. Né? A capacidade de tu te flexibilizar, de tu conseguir influenciar mais do que mandar, a capacidade de tu dar um bom exemplo, de tu conseguir negociar com a pessoa para que ela tenha também um pouco dela na construção disso, faz com que tu encontre maneiras de resolver problemas que tu não era capaz de resolver da maneira ríspida e obstinada que tu tinha antes. Exato. E também é legal entender a diferença do insistir e persistir, né? Cara, isso é vital, né? E eu vejo assim que as pessoas se boicotam muito por causa disso, porque daqui a pouco não levou alguma coisa até o fim e fica remoendo aquilo lá, mas eu não fui até o fim. Cara, daqui a pouco realmente não fazia sentido tu persistir naquilo, porque tu não tá mais vibrando com aquilo. Né? Mas enquanto tu vibra com aquilo, persiste, velho. Porque tu descobriu algo. Né? Não é aquela história, imagina que aqui tem petróleo, né? Daí a pessoa tá furando aqui, vou desistir. Começa a furar aqui, vou desistir. Começa a furar, vou desistir. A outra pessoa tava aqui, furou e encontrou. Ambos furaram a mesma coisa. Uma continuou numa coisa até conseguir. Quando é que tu muda? Quando no meio do caminho tu descobre, cara, na verdade, furar não tem nada a ver comigo. Eu posso até ter o resultado, mas pra mim já não faz mais sentido isso. Tá ok, tudo bem. E aí tá ok. E aí tu vai ter que experimentar algo novo, tem que se abrir de novo pra possibilidade de encontrar novas maneiras de encontrar sentido pra ti no que tu faz. Isso aí. E muito importante, né? Sentido no que tu faz. Quanto maior a responsabilidade que tu adquire, maior o teu senso de sentido, o teu propósito. Então não tenha medo de assumir responsabilidade. Não tenha medo de ir lá e sonhar grande e querer fazer com que aquilo acontecer. Porque uma vez que tu começa a acreditar em ti e começa a te dar essa chance, tu começa a entender que esse objetivo que tu tá adquirindo, ele pode ser material, viagem, pode ser qualquer coisa que tu queira, mas ele começa também a te dar um sentido em viver.
E uma vez que tu atinge ele e tu atinge outro e tu vendo assim, nossa, eu consegui me desenvolver para atingir esses objetivos, tu começa a mudar para dizer assim, olha, atingir coisas para mim vai ser bom, mas sabe o que vai ser melhor? Se mais pessoas conseguirem atingir e comemorarem junto comigo, se mais pessoas conseguirem vencerem esses problemas que eu já venci. Eu me dei conta disso recentemente, né? Que a felicidade que eu tenho de atingir um objetivo hoje é a mesma felicidade que eu tenho de ver alguém, né, alcançar um objetivo dela, né? Então é tudo uma questão de opção, né? Quando tu decide sentir isso, cara, é bom demais. Porque tu vive todos os dias os melhores dias da tua vida. Conquista dos outros, que legal, meu, o cara conquistou. Tu consegue comemorar na conquista dos outros e na tua também, então tu comemora muito mais. E a pirâmide de Maslow, né? Então tu tem as necessidades básicas, que são fisiológicas, depois tem as necessidades de segurança, depois tem as necessidades de estima, para vir as necessidades de contribuição, necessidades transcendentais, né? É importante que tu aprenda como é que eu resolvo as minhas necessidades básicas, comer, dormir, me alimentar, ter um teto, né? Como é que eu realizo as minhas necessidades de segurança, sinto a minha proteção, a proteção da minha família, das pessoas na minha volta, como é que eu realizo as minhas necessidades de estima, tenho um grupo de pessoas positivas, tenho relações significativas, relações boas, como é que eu atinjo as minhas necessidades espirituais, as minhas necessidades transcendentais, como é que eu faço algo para mais do que para mim mesmo, né? Como é que eu faço algo chegar nas outras pessoas? E é interessante que muitas vezes isso pode ser... tu pode identificar uma fuga aí, né? Daqui a pouco a pessoa não completou um estágio médio dessa pirâmide, mas já está pensando lá em transcender e fazer não sei o quê. Cara, tu está fugindo para a espiritualidade. Volta para agora e resolve a tua vida, velho. É o ego espiritual, né? Tu não consegue resolver o problema de agora e tu quer arranjar uma desculpa verdadeira, uma causa nobre para tu não resolver as coisas que tá tendo dificuldade. O que justifica é tão nobre, né? Só que o que justifica nem sempre te melhora, né? Claro. No final das contas, a gente quer se tornar a pessoa que foi capaz de subir essa escadinha, né? De se tornar uma pessoa que, poxa, consegui fazer muito por mim, consegui fazer muito pelas pessoas na minha volta, né? E poder chegar no final e dizer assim, olha, para mim foi o suficiente, eu consegui viver o que eu precisava viver nessa vida. É o objetivo. É o objetivo. Cara, pra gente fechar então, fazer uma provocação que eu faço no final. Se tu pudesse deixar um único conselho pro teu filho, ou pra tua filha agora, que a gente já sabe que tá vindo, né? Se ela tivesse vontade de empreender e precisasse direção, o que tu falaria pra ela? Cara, acho que o principal é... não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar mesmo. Mas não erra, não comete o mesmo erro 2 vezes. Não é? E... cara, assuma riscos, meu. A vida é risco, cara. Saca? Tipo assim... meu, o que é risco? Saca? Todo dia a gente sai de casa, meu. Tem o risco de tu tropeçar, morrer, velho. E tá tudo bem. Saca? Que monstro é esse que a gente cria de risco na nossa mente? O maior risco é viver uma vida sem risco. Né? É exatamente isso. O melhor risco é viver uma vida sem riscos. É não viver. É nascer morto. Não faz nada. E a gente precisa sentir os momentos de queda para que os momentos bons comecem a valer mais a pena. Né? Exatamente. Senão a gente fica numa coisa... cara, isso é só bom, né? Porque quando acontece alguma coisa ruim e tu realmente vence aquilo, cara, vai te trazer uma satisfação absurda. Né? E além disso, tu tá vivendo aquilo, meu, tu vai pensar, pô, tá meio ruim aqui, né? Mas no dia seguinte tá tudo bem, tu vai sentir tão bem porque tá bem. Né? Então, não faz sentido o sofrimento, né? Uma vez tu falou uma frase que era a dor... A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Exato. Muito bom, cara. Muito obrigado por ter Gratidão, velho. participado aqui. Feliz de participar. Valeu. Tamo junto. E aí, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe ele com alguém que faça sentido essa mensagem e me siga nas redes sociais, Eduardo Duca, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Te vejo lá.